Seja muito bem-vindo a essa aula sobre treinamento e desenvolvimento. Aqui nós vamos falar sobre a importância de você treinar e de que maneira que a gente consegue medir ou a gente consegue acompanhar o avanço das pessoas que você está treinando, desenvolvendo e acompanhando. Primeiro ponto que eu quero que você anote, e provavelmente você já ouviu falar muito sobre isso aqui, é que todo líder, todo gestor tem a obrigação, tem o dever de treinar, desenvolver e acompanhar o teu time. Então, treinar é você dar, claro, a capacidade dele compreender o que você está pedindo para ele, né? Você precisa desenvolver ele, você precisa treinar ele. Então, às vezes você vai ter que comprar uma capacitação, ou você vai colocar alguém do seu time para capacitar essa pessoa, ou você mesmo vai capacitar essa pessoa. Então, capacitar é treinar. Antes de você treinar, você precisa ter processos na sua empresa, porque é através dos processos que você vai conseguir construir a gestão do conhecimento aí da tua empresa. E a gestão do conhecimento é o quê, Amanda? É aquele manual, é aquele passo a passo que você aprendeu a fazer. Para cada etapa da tua empresa, precisa ter um PDF, precisa ter uma apresentação, um Excel, precisa ter um manual, um passo a passo, na qual eu consigo acessar, e, né, mesmo que seja a primeira vez que eu estou vendo aquilo, e conseguir dar conta de executar minimamente aquela atividade, aquele passo a passo. Então, o processo, ele é um passo a passo. Então, você tem um processo, você tem um passo a passo, você vai ter mais facilidade de você treinar. Porque você vai colocar esse colaborador, ele sendo novo ou não, em contato com esse processo. E aí você passa a treinar ele. É lógico que você pode comprar uma capacitação ou você mesmo pode capacitar ele, mas a sua empresa obrigatoriamente tem que ter processos. Tem que ter POP, procedimento operacional padrão. Porque como que você vai conseguir treinar essas pessoas, esse time, sem ter um procedimento? Um ensina de um jeito, aí vem o outro e fala, não, não é assim que funciona, e é por isso que vira uma bagunça, é por isso que você não consegue ter resultado com o teu time. É por isso que você não consegue sair da empresa, ficar alguns dias fora. É por isso que você sente que você não tem tanta autonomia assim, que você fica preso na tua empresa, e nem seu time sente que tem autonomia também, porque tá todo mundo refém de informações soltas. Então, o primeiro passo é ter os POPs, os processos. Você tem um processo, então você vai entender que aquela pessoa, dependendo do nível de complexidade do processo e da área do setor que ela vai trabalhar, ela precisa de um tempo para ser treinada. Então, ela vai acessar esse manual, essa gestão do conhecimento, ela vai executar a atividade, você vai acompanhar, ou o líder vai acompanhar como está sendo a execução, e você vai vendo se essa pessoa foi desenvolvida. Então, primeiro, o treinamento através do POP e de um procedimento para que você ensine essa pessoa. Segundo, você vai desenvolver essa pessoa. Como que a gente pensa em desenvolvimento? É a pessoa sair de um ponto A e ir para o ponto B. Então, cada vez que ela caminha na direção de alguma etapa, ela está sendo desenvolvida. O grande erro de vocês é imaginar, é pensar que aquele colaborador ele vai aprender tudo a goela abaixo. Então são 5 etapas, e você acha que as 5 etapas ele vai aprender em uma semana. O ideal é, lógico, você passar um geral das 5 etapas e ir acompanhando o desenvolvimento etapa por etapa. Então, ele fez a primeira etapa muito bem feita, ali daquele processo, daquele POP, daquele treinamento. Você verificou se ele conseguiu fazer sozinho, ou 60% sozinho, 70% sozinho, aí você avança para a próxima etapa. Então, uma coisa é você treinar, outra coisa é você desenvolver. Você só consegue desenvolver o seu colaborador se você for acompanhando o avanço dele. Entende? Então, ele avançou, Amanda. Das 5 etapas, agora ele está conseguindo fazer 80% sozinho. Aí ele entra na etapa de acompanhamento. Esse acompanhamento são aqueles feedbacks periódicos, que tem aqui módulos de aulas só sobre feedback. Esses feedbacks você não tem que dar. Eu acompanhei meu time só nos 3 primeiros meses, só no período de experiência. Não, aqui a gente tem uma regra, né? E a gente orienta que vocês sigam essa regra, que é dar um feedback por mês, ou seja, 12 feedbacks no ano. Uma vez por mês você vai acompanhar o teu time, perguntar o que que eles estão achando, qual que é a sugestão de melhoria, o que que eles gostariam de trazer como inovação, qual que está sendo a dificuldade, enfim, pedir feedback, dar feedback sempre, mensalmente. Aí a gente tem conteúdos de NPS, talvez você já passou por essa aula também, e conteúdos voltado ali para metrificar um pouco melhor a execução desse seu time. Então, entenda, primeira etapa do treinamento e desenvolvimento é você ter um POP.
tenha um POP. Tem um POP, então eu consigo ter um manual, um passo a passo para cada setor, para cada execução que eu tenho na minha empresa. Apresenta essa execução, esse passo a passo, e aí você começa o período de desenvolvimento, que é daquela execução, daquele todo, você vai fatiar, você vai fragmentar. E aí você vai analisando etapa por etapa quanto ele está conseguindo absorver, quanto ele está conseguindo acompanhar. Você precisa ter em mente que para você que já sabe, ou para o líder que já sabe, é fácil, né? Então a velocidade, o entendimento e a execução vai ser completamente diferente do que uma pessoa que está aprendendo agora. Por mais simples que essa atividade pareça ser, né? Eu sempre falo, o óbvio tem que ser dito, né? Então, por mais simples que seja, a pessoa tem que ter ali anotado no pop dela. Então, por exemplo, a gente dá exemplos aqui, dentro de aulas ao vivo, sobre esse tema, que, Amanda, até o copo descartável de água, eu tenho que colocar ali no pop, eu tenho que colocar ali no manual, no passo a passo, que tem que ser substituído. É óbvio, é tão óbvio que acabou a água, a pessoa tem que ter o bom senso de pegar? Sim, ela tem que ter o bom senso de pegar. Mas nas empresas você precisa colocar isso no papel, né, num documento, e fazer com que a pessoa enxergue. Olha, sempre que estiver ali, você vê que tem uma quantidade de 5, 6 copos, você já pode ir lá repor, para que não acabe, né? Não deixe acabar. Não deixe o cliente chegar no seu estabelecimento e não ter um copo para beber água. Ou desiste de beber água, ou tem que pedir para a secretária buscar. Então, isso também tem que estar. Então, os detalhes têm que estar. Imagina coisas complexas. Então, por isso que eu falo que o óbvio tem que ser dito. A cada treinamento e a cada feedback, a cada reunião que você fizer, eu recomendo que você, e tá até em Word aqui, vou compartilhar a tela, eu recomendo que você dê algum documento, alguma lista, para que o seu colaborador consiga assinar. Então, olha só. Aqui, nesse Word, você consegue colocar o logo da sua empresa, você pode colocar quem elaborou esse documento, o nome da pessoa, você pode colocar quando que foi feito esse documento, a data da revisão, é importante que os documentos sejam revisados para ver se não tem que fazer nenhuma atualização, nenhuma melhoria. E aqui você pode colocar o nome do treinamento, a gente deu um treinamento do POP sobre estoque. Não sei, independente, você vai colocar o nome aí, o nome da tua empresa. Aqui, nesse modelo aqui, lógico que ele está em Word, você pode editar, ele está no modelo na qual os colaboradores, eles têm um número de matrícula, tá? Então, talvez o tamanho da sua empresa não comporta isso, então você pode deixar sem número mesmo, só coloca o nome, a função desse colaborador e pede uma assinatura. Você pode também comprar uma pasta catálogo e deixar ela física, né? Ela de forma física guardada, pode também, tá bom? Então, por que que é o ideal você, a cada treinamento, a cada acompanhamento, você pedir uma assinatura, contendo ali o que você falou, o nome da pessoa, a função e tudo mais? Porque a pessoa vai ter consciência, ciência de que ela foi orientada, de que ela foi acompanhada, tá? Você pode até colocar aqui um resumo do assunto que vocês trataram, ó. Então, ela tem que ter consciência que ela está assinando o documento, afirmando que ela foi treinada, direcionada e acompanhada dentro daquele tema, dentro daquele assunto específico. Então, você percebe que você começa, então, através dessas práticas, a reduzir, minimizar drasticamente os ruídos na sua empresa, a falta de acompanhamento de planejamento, a falta de comprovações que aquela pessoa realmente foi acompanhada, treinada e desenvolvida, porque está ali a assinatura dela, né? Foi ela que assinou naquele dia, naquele horário. E vocês conseguem, então, a partir disso, começar a metrificar, a medir. Nossa, quanto tempo faz que aquela pessoa não teve tal treinamento sobre tal tema? Às vezes vocês pensam que treinamento é só quando a pessoa entra. Não, periodicamente, uma vez por ano, vai lá e faz uma reciclagem do treinamento do código de conduta da empresa, voltando ali nas regras e limites da empresa, nas políticas da empresa, ali na conduta da empresa, no código de cultura da empresa. Então, tudo isso às vezes tem que ser revisado. Então, faz um ano já, vamos fazer uma reciclagem, por mais que aquela pessoa viu, vamos refazer isso aqui. Talvez esse manual, esse POP, ele já está desatualizado, então vamos atualizar ele novamente, vamos fazer ele de uma forma melhor. Então, sempre que você faz coisas de forma periódica, você consegue melhorar, porque você só consegue melhorar aquilo que foi mensurado, né? E conforme você vai passando, você vai mensurando. Então, além de você ter melhoria, você cria uma cultura na tua empresa, na qual todo o time é treinado, acompanhado e desenvolvido.
E também você consegue ir melhorando essas etapas, esses processos, e consegue deixando as pessoas cada vez mais conscientes do que elas estão realizando, porque elas começam a assinar documentos como esse. Bom, eu espero que você passe a partir de hoje utilizar uma lista de presença, passe a partir de hoje utilizar o teu POP como treinamento, e se tiver treinamentos extras, treinamento de oratória, treinamento de Excel, você possa implantar na tua empresa também. Tem muito curso gratuito pelo Sebrae, que você pode ali adquirir, ou que você possa comprar e trazendo como treinamento, pede para a pessoa assinar, pede para a pessoa mostrar quantas horas ali ela ficou estudando sobre aquilo, e assim você vai ter um time muito mais trabalhado, muito mais capacitado para entregar mais na sua empresa. A gente sempre fala que capital intelectual é infinitamente maior do que o capital financeiro. Inclusive, é o intelectual que produz o financeiro. Então, você não está gastando dinheiro quando você treina seu time. Você tem que ter a mentalidade que a tua empresa também é uma escola, também é um espaço, um ambiente facilitador para a formação ali das habilidades, da competência de todo o seu time. É óbvio que a gente tem sim o risco de perder essas pessoas, mas você não perde por você treinar e desenvolver e ter isso como cultura na tua empresa, tá bom? Até a próxima aula.